Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Numa noite silenciosa, onde a escuridão se torna densa e os sons do mundo adormecido são apenas ecos distantes, uma lenda se desenrola sobre a sombra na noite silenciosa. Esta é uma narrativa que transcende o tempo, contada por gerações em uma cidade onde as estrelas testemunham segredos antigos. A história começa quando os moradores locais começam a relatar avistamentos de uma sombra misteriosa que se move silenciosamente pelas vielas estreitas da cidade adormecida. A sombra na noite silenciosa é descrita como uma presença etérea, envolta em mistério e invisível para a maioria, mas perceptível para aqueles que têm uma conexão mais profunda com o sobrenatural. Disse que a sombra escolhe os momentos mais calmos da noite para se manifestar, quando a lua derrama sua luz prateada sobre os telhados e ruas desertas. Os poucos que tiveram encontros próximos com essa entidade relatam uma sensação de calma e inquietação ao mesmo tempo, como se a sombra trouxesse consigo mensagens além da compreensão humana. A lenda sugere que a sombra na noite silenciosa não é apenas uma entidade observadora, mas também uma mensageira entre o mundo dos vivos e o reino espiritual. Aqueles que acreditam na lenda veem-na como um guia, um guardião que protege a cidade durante a noite e uma testemunha silenciosa dos segredos mais profundos que os habitantes escondem. A cidade, ciente da presença da sombra, tornou-se um lugar onde os moradores respeitam a noite e os mistérios que ela traz. Alguns realizam rituais para honrar a sombra, enquanto outros buscam suas bênçãos para garantir uma noite tranquila e protegida. A lenda da sombra na noite silenciosa persiste como uma parte intrínseca da identidade da cidade, um conto que ecoa pelas ruas vazias e encontra morada nos corações daqueles que se aventuram na noite silenciosa em busca de respostas e proteção. Em uma pequena vila aninhada entre colinas verdejantes, existe uma lenda que envolve a visão de luzes estranhas. Esta é uma narrativa que se desdobra quando a noite cai sobre a vila, e o céu se torna um espetáculo de mistérios cósmicos. Disse que aqueles que têm a sorte de testemunhar essas luzes são abençoados com visões além do comum. A história começa com relatos de moradores que, ao caminhar pelas trilhas sinuosas que cortam os campos à noite, avistam luzes dançantes no céu. Essas luzes não são como as estrelas familiares ou as centelhas de vagalumes, em vez disso, são descritas como faíscas cintilantes, coloridas e em constante movimento. A lenda sugere que essas luzes estranhas são mensageiras de outros reinos, portadoras de visões e premonições. Aqueles que têm a chance de serem testemunhas de suas danças celestiais podem experimentar sonhos vívidos, revelações sobre o futuro e até mesmo a sensação de se conectarem com algo além do entendimento humano. Disse que as luzes estranhas escolhem os observadores, aparecendo apenas para aqueles cujos corações estão abertos às maravilhas do desconhecido. A vila, ciente dessa presença misteriosa, celebra as noites em que as luzes se manifestam, considerando-as como momentos de comunhão entre o mundo terreno e o divino. Os mais sábios da vila interpretam os padrões das luzes, buscando entender as mensagens que possam estar sendo transmitidas. Algumas histórias contam que eventos significativos na vida da vila foram previstos por aqueles que tiveram a visão das luzes estranhas. Assim, a visão de luzes estranhas se tornou um fenômeno adorado na vila, um elo entre o tangível e o inexplicável. Enquanto as luzes continuam a dançar nos céus noturnos, a vila permanece enraizada na crença de que, nas noites iluminadas por essas luzes, o misterioso e o cotidiano se entrelaçam em um espetáculo de encanto celestial.
Em um antigo cemitério, onde as lápides contam histórias silenciosas sob a sombra de árvores centenárias, uma lenda envolve os túmulos que vibravam. Esta narrativa se desenrola em noites especiais, quando a atmosfera do cemitério ganha vida com uma energia inexplicável, e os túmulos parecem pulsar com uma vibração misteriosa. A história começa com relatos de visitantes noturnos que, ao passarem pelo cemitério, sentem uma sensação de reverberação sob seus pés. Essa vibração sutil, quase imperceptível, é atribuída a certos túmulos que, de acordo com a lenda, ganham vida durante determinadas fases da lua ou em datas marcantes do calendário. Disse que os túmulos que vibravam eram os últimos repousos de almas excepcionais, pessoas cuja energia vital transcendia a barreira entre a vida e a morte. As vibrações eram interpretadas como um sinal de que essas almas estavam em comunhão com o além, trazendo uma energia positiva e, por vezes, mensagens para aqueles que eram sensíveis o suficiente para sentir a pulsação da terra. A lenda sugere que, em certas noites, os moradores da cidade se reuniam no cemitério para testemunhar o fenômeno dos túmulos que vibravam. Alguns afirmavam ouvir melodias suaves no vento, enquanto outros sentiam uma paz reconfortante que permeava o ar. O cemitério, em vez de ser temido, tornou-se um lugar de contemplação e, estranhamente, de celebração. Os mais curiosos entre os habitantes buscavam entender os padrões por trás das vibrações. Acreditava-se que cada pulsação carregava um significado único, desde mensagens de entes queridos até previsões simbólicas sobre o futuro da cidade. Os túmulos que vibravam eram vistos como pontos de conexão entre a vida e a morte, onde as fronteiras entre os dois mundos se tornavam tênues. Assim, a lenda dos túmulos que vibravam se tornou um legado na cidade, um testemunho de que, mesmo na tranquilidade dos cemitérios, há mistérios e energias que desafiam a compreensão humana, transformando um local de descanso em um reino de experiências além do comum. Numa cidade onde o cotidiano se desenrola de maneira previsível, uma lenda misteriosa se desenvolveu em torno do enigma dos objetos deslocados. Essa narrativa fascinante começa com relatos de objetos que, inexplicavelmente, mudam de lugar durante a noite, desafiando as leis conhecidas da realidade. A história ganha vida com testemunhos de moradores que acordam para descobrir que móveis, utensílios e itens pessoais foram deslocados para locais inusitados. Não se trata apenas de desordem comum, é como se uma força invisível decidisse reorganizar o mundo ao seu redor enquanto todos estão adormecidos. Disse que o enigma dos objetos deslocados está relacionado a uma energia peculiar que permeia certas áreas da cidade. Essa energia, segundo a lenda, é resultado de eventos passados ou influências sobrenaturais que moldaram os destinos da comunidade. Os objetos deslocados seriam, então, mensagens codificadas deixadas por forças desconhecidas. Os moradores, ao longo do tempo, desenvolveram rituais para tentar entender e até mesmo influenciar esses deslocamentos misteriosos. Alguns acreditam que certos lugares da cidade são mais propensos a essas alterações e, em noites específicas, realizam cerimônias para honrar ou apaziguar as forças que, de alguma forma, interagem com o mundo tangível. O enigma dos objetos deslocados tornou-se um elemento intrínseco da identidade da cidade, um mistério que desafia a lógica e mantém os moradores em constante expectativa. Algumas interpretações sugerem que esses deslocamentos são respostas a eventos iminentes, enquanto outras veem neles uma forma de comunicação entre o visível e o invisível. Assim, a cidade, marcada pelo enigma dos objetos deslocados, vive numa dualidade entre a normalidade aparente do dia e a imprevisibilidade noturna, onde os móveis e objetos parecem ganhar vida própria, traçando caminhos insólitos que conduzem a um reino de mistérios além da compreensão humana.